Parte 2, capítulo 18. Do que sucedeu a Don Quixote no castelo ou casa do Cavaleiro do Verde Gabão, com outras coisas extravagantes. Achou Don Quixote que a casa de Dom Diego de Miranda era ampla como costumam ser as da aldeia. O brasão, ainda que de pedra tosca, ficava por cima da porta da rua, a adega no pátio, a despensa junto à entrada principal, por todo o redor, muitas talhas, as quais, por serem de El Toboso, lhe renovaram as lembranças de sua encantada e transformada Dulcinea. Suspirando, sem ver o que dizia nem dizia de quem estava, exclamou: ó doces prendas, por mim mal achadas, doces e alegres, quando Deus queria. Ó talhas tobozinas, que à memória me trouxestes a doce prenda de minha maior amargura. Ouviu dizer isso o estudante poeta, filho de Dom Diego, que com sua mãe havia saído para recebê-lo. Mãe e filho ficaram espantados ao ver a estranha figura de Don Quixote, o qual, apeando-se de Rocinante, foi com muita cortesia pedir-lhe as mãos para beijá-las, enquanto Dom Diego dizia: recebeis, senhora, com vosso costumeiro agrado, o senhor Dom Quixote de la Mancha, que é quem tendes à vossa frente, cavaleiro andante, o mais valente e o mais ponderado que há no mundo. A senhora, que se chamava Dona Cristina, recebeu com mostras de muito afeto e cortesia, e Don Quixote lhe ofereceu seus préstimos com palavras assaz, distintas e comedidas, quase idênticas às que dirigiu ao estudante, que, escutando tais frases, teve Don Quixote por sensato e agudo. Aqui descreve o autor todas as circunstâncias da casa de Dom Diego, pintando-nos o que contém a casa de um cavaleiro rico, proprietário de terras, mas ao tradutor desta história pareceu melhor calar estas e outras minúcias semelhantes, por bem não calharem com o propósito principal da história, que mais se prende à narrativa verdadeira dos fatos que às frias digressões. Introduziram Don Quixote numa sala e Sancho despiu-lhe as armas, ficando ele de calções largos e gibão de camurça, todo manchado de ferrugem. A gola era valona e a estudantil, sem goma nem rendas. Os borzeguins eram cor de tâmara, e os sapatos engraxados. Cingiu sua boa espada, que pendia de um talim de pele de lobo marinho, pois consta que, por muitos anos, tenha sofrido dos rins. Cobriu-se com um ferragoulo de bom pano pardo, antes de tudo, porém, com 5 ou 6 caldeiras de água. Sobre a quantidade das caldeiras há alguma divergência. Lavou a cabeça e o rosto, ficando ainda com a água cor de soro, graças à gulodice de Sancho e à compra de seus nefandos requeijões, que tão branco tinham deixado seu amo. Com os referidos atavios e com gentil donaire e galhardia, saiu Don Quixote para outra sala, onde o estudante o esperava para entretê-lo, enquanto se punha à mesa, pois, pela vinda de tão nobre hóspede, queria a senhora Dona Cristina mostrar que sabia e podia regalar aos que à sua casa chegassem. Enquanto Don Quixote despia as armas, teve Dom Lorenzo, assim se chamava o filho de Dom Diego, ocasião de perguntar ao pai: quem é esse cavaleiro, senhor, que vossa mercê trouxe à nossa casa? O nome, a figura e a informação de que se trata de um cavaleiro andante deixaram-nos, a mim e a minha mãe, perplexos. Não sei o que te diga, filho, respondeu Dom Diego, só te poderei dizer que o vi praticar coisas dignas do maior louco do mundo, mas dizer coisas tão sensatas que apagam e desfazem seus atos. Fala-lhe tu e toma o pulso ao que ele sabe e, como és sagaz, julga quanto à sua sensatez ou falta de juízo, como mais razoável te parecer. Contudo, para dizer a verdade, antes o tenho por louco que por sensato. Com isso, foi Dom Lorenzo entreter Don Quixote, como ficou dito, e, entre outras coisas que conversaram, disse a Don Quixote a Dom Lorenzo: o senhor Dom Diego de Miranda, pai de vossa mercê, deu-me notícia da rara habilidade e sutil engenho que possui vossa mercê,
e, sobretudo, de que é um grande poeta. Poeta, sim, posso ser, respondeu Dom Lorenzo, mas grande nem por pensamento. A verdade é que sou algum tanto afeiçoado à poesia e a ler os bons autores. Não, porém, a ponto de ser chamado de grande, como disse meu pai. Não me parece mal essa humildade, respondeu Don Quixote, pois não há poeta que não seja arrogante e não se considere o maior do mundo. Não há regra sem exceção, respondeu Dom Lorenzo. Algum haverá que o não seja e tal não se imagine. Poucos, respondeu Don Quixote. Mas diga-me, vossa mercê, que versos são esses com os quais estás à volta e que, como me disse o senhor seu pai, o trazem algo inquieto e pensativo? Se é alguma glosa, algo entendo do assunto, e folgaria em conhecê-la. Se tratar de torneio literário, procure vossa mercê ganhar o segundo prêmio, pois o primeiro sempre o conquista o favor ou a alta posição da pessoa. Já o segundo é dado por mera justiça. Assim, o terceiro vem a ser o segundo e o primeiro, por esta sequência, será o terceiro. Ao modo das cartas de licença que se dão nas universidades, de qualquer modo, o título de primeiro é sempre conferido a um figurão. Até agora, disse consigo mesmo Dom Lorenzo, não vos poderei considerar louco, sigamos em frente. E disse-lhe, parece-me que vossa mercê cursou as escolas. Que ciências estudou? A da cavalaria andante, respondeu Don Quixote, que é tão boa como a da poesia. Se não for, 2 dedinhos superior. Não sei que ciência seja essa, replicou Dom Lorenzo, pois até agora não me chegou ao conhecimento. É uma ciência, replicou Don Quixote, que encerra em si todas ou quase todas as ciências do mundo, visto como quem a professa há de ser jurisperito e saber as leis da justiça distributiva e comutativa, para dar a cada um o que é seu e o que lhe convém. Há de ser teólogo para saber da razão da fé cristã que professa, clara e distintamente, onde quer que lhe seja requerido. Há de ser médico e, principalmente, herbolário, para conhecer, no meio dos ermos e desertos, as ervas que têm a virtude de sarar feridas. Pois não há de o cavaleiro andante, a cada esfoladura, sair a buscar quem as cure. Há de ser astrólogo, para saber, por meio das estrelas, quantas horas da noite se passaram e em que parte e clima do mundo se acha. Há de saber as matemáticas, porque a cada passo se verá delas necessitado. E, deixando de lado dizer que deve estar adornado de todas as virtudes teológicas e cardinais, para descer a outras minudências, digo que há de saber nadar como dizem que nadava o peixe Nicolau. Há de saber ferrar um cavalo e consertar a sela e o freio. E, tornando ao que eu antes estava dizendo, há de guardar a fé em Deus e em sua dama. Há de ser casto nos pensamentos, honesto nas palavras, liberal nas obras, valente nos feitos, estoico nos trabalhos, caritativo com os necessitados e, finalmente, mantenedor da verdade, ainda que lhe custe a vida o defendê-la. De todas essas grandes e mínimas partes se compõe um bom cavaleiro andante. Portanto, veja vossa mercê, senhor Dom Lorenzo, se é ciência banal, aqui aprende o cavaleiro que a estuda e professa. E se não se pode igualar às mais elevadas que se ensinam nos ginásios e escolas. Se for assim, replicou Dom Lorenzo, digo que essa ciência se avantaja a todas. Como se fosse assim? Indagou Don Quixote. O que quero dizer, disse Dom Lorenzo, é que duvido de que tenha havido, ou que haja agora, cavaleiros andantes e adornados de tantas virtudes. Muitas vezes tenho dito o que agora volto a dizer, respondeu Don Quixote, que a maior parte da gente do mundo é de opinião de que não houve nele cavaleiros que a maior parte da gente do mundo cavaleiros andantes, e por me parecer que, se o céu milagrosamente não lhes dá a entender a verdade de que os houver e de que os há, qualquer trabalho que se tome será em vão, como muitas vezes se demonstrou a experiência. Assim, não quero agora deter-me a tirar vossa mercê do erro em que incorre juntamente com tantos outros.
O que penso fazer é rogar ao céu que o tire dele e lhe faça ver quão proveitosos e necessários para o mundo foram nos séculos passados os cavaleiros andantes, e quão úteis seriam no presente se ainda se usassem. Porém, agora triunfam pelos pecados jacentes, a preguiça, a ociosidade, a gula e os prazeres. Desta vez se nos escapou nosso hóspede, disse para si mesmo nesse ponto Dom Lorenzo, mas, apesar de tudo, é um louco bizarro, e eu seria um completo mentecapto se não o considerasse como tal. Aqui encerraram sua conversa, pois foram chamados para o jantar. Perguntou Dom Diego a seu filho o que havia tirado a limpo acerca do engenho do hóspede, ao que ele respondeu: não tirarão do borrador de sua loucura quantos médicos e bons escreventes haja no mundo. É um louco intermitente, cheio de intervalos lúcidos. Foram comer e a comida mostrou-se tal como Dom Diego havia dito em caminho, que costumava servir a seus convidados: limpa, abundante e saborosa. Mas o que mais contentou a Don Quixote foi um maravilhoso silêncio reinante em toda a casa, que semelhava um mosteiro de cartuchos. Tiradas as toalhas e dadas graças a Deus e água às mãos, pediu Don Quixote insistentemente a Dom Lorenzo que recitasse os versos do torneiro literário, ao que ele respondeu: para não parecer um daqueles poetas que, quando lhe rogam dizer seus versos, se negam e, quando não os pedem, os vomitam, direi minha glosa, para a qual não espero prêmio algum, pois só a fiz a fim de exercitar o engenho. Um ponderado amigo meu, respondeu Don Quixote, era de parecer que ninguém deveria perder tempo em glosar versos, e a razão, dizia ele, era que jamais a glosa podia chegar ao texto, e, muitas vezes, ou na maioria delas, ia a glosa fora da intenção e propósito exigidos pelo que era glosado. Dizia, além disso, que as leis da glosa eram demasiado rígidas, não suportavam interrogações, nem disse, nem direi, nem a substantivação dos verbos, nem mudanças de sentido, além de outras péias e cadeias com que vão atados os que glosam, como bem devem saber vossa mercê. Efetivamente, senhor Don Quixote, disse Dom Lorenzo, por mais que eu queira colher vossa mercê no mau latim continuado, não consigo, porque me desliza de entre as mãos como uma enguia. Não entendo o que vossa mercê diz, respondeu Don Quixote, nem o que quer dizer com isso de eu deslizar-me. Hei de dar-me a entender, respondeu Dom Lorenzo, mas, por ora, fique vossa mercê atento aos versos glosados e à glosa, que dizem desta maneira. Se o já foi tornasse a ser, sem ter de esperar, será, ou chegasse o tempo já, do que ainda vai suceder. Glosa. Por fim, como tudo passa, passou o bem que me deu a fortuna, que hoje, escassa, nunca a mim o devolveu. Por mais que eu peça ou que faça, a teus pés sempre a sofrer. Ó fortuna, faz volver meus dias de venturoso, que meu ser será ditoso, se o já foi tornasse a ser. Não quero outro gosto ou glória, outra palma, outra ufania, mas só, por triunfo e vitória, recuperar a alegria que me pesa na memória. Se tu me volveres, lá, fortuna se apagará. O fogo que me devora, ainda mais se for agora, sem ter de esperar, será. Inatendível pedido, pois voltar o tempo a ser depois de uma vez ter sido, não há na terra poder que há tanto se haja estendido. Corre o tempo e logo está passado e não voltará. E erraria quem rogasse ou que o tempo já passasse, ou chegasse o tempo já. Viver em perplexa vida, ora esperando, ora temendo, é morte muito conhecida. Bem melhor será, morrendo, buscar da dor a saída. Quisera jamais temer a morte, mas quero crer que a razão me tolhe o anseio, pois traz-me à vida o receio do que ainda vai suceder.
Ao acabar Dom Lorenzo de dizer sua glosa, pôs-se de pé Dom Quixote e, em voz altissonante, quase gritando, segurou a mão direita do jovem e disse: Vivam os céus onde mais altos são, generoso mancebo, que sois o melhor poeta do orbe, e mereceis ser laureado, não por chipre ou gaeta, como disse um poeta. Deus que o perdoe, mas pelas academias de Atenas, se hoje existissem, e pelas que hoje existem de Paris, Bolonha e Salamanca. Praz aos céus que, aos juízos que vos tirarem o primeiro prêmio, crive-os Febo, de setas, e jamais lhes passem as musas sob os umbrais de suas casas. Declamai, Senhor, se for de servido, alguns versos maiores que quero tomar completamente o pulso de vosso admirável engenho. Não é interessante saber que Dom Lorenzo ficou desvanecido com os elogios de Dom Quixote, mesmo considerando um louco? Ó força da adulação, até onde te estendes e quão dilatados são os limites de tua deleitosa jurisdição? Tal verdade foi confirmada por Dom Lorenzo, que acedeu ao pedido e desejo de Dom Quixote, recitando-lhe este soneto sobre a fábula ou história de Píramo e Tisbe. Soneto. Rompe a parede a jovem muito formosa, que de Píramo abriu o ardente peito. Parte de Chipre e amor e vai direito a ver a fenda estreita e prodigiosa. Fala o silêncio ali, porque não ousa a voz passar por tão estreito? As almas, sim, que amor encontra um jeito de fácil ser a mais difícil coisa. Perder o desejo freio e, em gesto tonto, a donzela imprudente solicita. Por seu prazer a morte, olhai que história! E, caso estranho, aos dois, no mesmo ponto, lhes tire a vida, os cobre e ressuscita. Uma espada, um sepulcro, uma memória. Bendito seja Deus, disse Dom Quixote, ao acabar de ouvir o soneto de Dom Lorenzo. Entre os incontáveis poetas consumidos que há, vejo aqui um poeta consumado, que é vossa mercê, meu senhor, segundo posso inferir pelo artifício deste soneto. 4 dias esteve Dom Quixote regaladíssimo na casa de Dom Diego, ao fim dos quais lhe pediu licença para partir, dizendo-lhe que lhe agradecia a mercê e o bom tratamento que em sua casa havia recebido, mas que, por não ficar bem que os cavaleiros andantes se entregassem por longo tempo ao ócio e ao regalo, queria ir cumprir seu ofício, buscando as aventuras que, segundo tinha notícia, eram copiosas naquela terra, onde esperava entreter o tempo até que chegasse o dia das justas de Saragossa, que era o seu destino. Antes, porém, haveria de entrar na cova de Montesinos, da qual se contavam tantas e tão admiráveis coisas naqueles arredores, procurando ainda conhecer e pesquisar as nascentes e verdadeiros mananciais das 7 lagoas, e cujo conjunto se dava o nome de Ruideira. Dom Diego e seu filho louvaram-lhe a honrosa determinação e lhe disseram que levasse de sua casa e fazenda tudo quanto lhe aprovesse, pois o serviriam com toda a boa vontade possível, que a isso os obrigava o valor de sua pessoa e sua honrosa profissão. Chegou por fim o dia da partida, tão alegre para Dom Quixote como triste e aziago para Sancho Pança, que se dera muito bem com a fartura da casa de Dom Diego e renegava ter de voltar à fome que se curte nas florestas e despovoados, e à parcimônia de seus mal providos alforjes. Em vista disso, encheu-os até a boca do que mais necessário lhe pareceu. Ao despedir-se, falou Dom Quixote a Dom Lorenzo: Não sei se já disse antes a vossa mercê, mas, se o disse, torno a dizê-lo, que, quando quiser atalhar caminhos e trabalhos para atingir a inacessível comoeira do templo da fama, outra coisa não terá de fazer senão deixar de lado a senda da poesia, um tanto estreita, e seguir a mais estreita ainda da cavalaria andante, que é todavia largo bastante para levá-lo a tornar-se imperador em dá cá aquela palha. Com estas palavras, acabou Dom Quixote de concluir o processo de sua loucura, rematando-se com estas que a seguir acrescentou:
Sabe Deus quanto quisera levar comigo o senhor Dom Lorenzo, para ensinar-lhe como se deve perdoar os humilhados e oprimir e rebaixar os soberbos, virtudes inerentes à profissão que exerço. Porém, há que o não pede sua pouca idade, nem o quererão consentir seus louváveis exercícios. Contento-me apenas com lembrar a vossa mercê que, sendo poeta, poderá ser famoso se se guiar mais pelo parecer alheio do que pelo propósito próprio, pois não há pai nem mãe quem seus filhos pareçam feios, e tal engano é ainda mais corrente nos filhos que o são do entendimento. De novo se admiraram pai e filho das entremescladas razões de Dom Quixote, ora ajuizadas, ora disparatadas, e da teimosia e firmeza que tinha de sair a todo custo em busca de suas desventuradas e aventuras, que tinha por meta e alvo de seus desejos. Reiteraram-se os oferecimentos e gentilezas e, com a boa vênia da senhora do castelo, partiram Dom Quixote e Sancho, sobre Rocinante e o Russo.